Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael. Vamos iniciar a aula 22. E nessa aula falaremos sobre um assunto muito importante, que é a gravitação universal. Então, para você que vai fazer o PISME ou o Enem, preste atenção que é de extrema importância entender este tópico sobre a gravitação universal. Como de costume, vamos seguir o livro e debater os principais tópicos. Introdução. A astronomia é a mais antiga das ciências. Basta olhar para o céu noturno e tentar entender as estrelas e os planetas. E durante o dia você consegue enxergar no céu somente o Sol e de vez em quando a Lua. A quantidade e a precisão dos dados astronômicos conseguidos desde épocas remotas são relativamente surpreendentes. Isso se deve provavelmente à influência de que os fenômenos celestes exerciam sobre a vida dos povos mais antigos. Assim, a necessidade de se estabelecer as épocas de plantio e colheita e sua relação com as posições do Sol, da Lua e das estrelas levou os astrônomos da antiguidade a coletar um grande número de dados sobre os movimentos dos astros. O modelo dos gregos. As primeiras tentativas para explicar o movimento dos corpos celestes são devidas aos gregos, no século IV a.C. Tentando reproduzir os movimentos destes corpos, os gregos estabeleceram um modelo no qual a Terra era situada no centro do universo, que é a teoria geocêntrica, e os planetas, bem como o Sol, a Lua e as estrelas, estariam incrustados em esferas que giram em torno da Terra. Esse é o modelo mais antigo, o modelo grego. Na tentativa de melhor ajustar modelos aos fatos observados, os gregos tiveram que lançar mão de um grande número de esferas para explicar os movimentos de um único planeta. Isso tornou o universo grego muito complicado e durante muitos anos, várias tentativas foram feitas para se conseguir um modelo mais simples. Bom, esse aí é um modelo antigo, Ele é considerado ultrapassado, mas ainda existe gente extremamente conservadora que acredita nisso, que a Terra é o centro do universo, centro do sistema solar e que tudo gira em torno da Terra. O sistema de Ptolomeu. Das tentativas de simplificação do modelo grego, aquela que obteve maior êxito foi a teoria geocêntrica do grande astrônomo Ptolomeu, que viveu em Alexandria no século II d.C. Ele supunha que os planetas moviam-se em círculos, cujos centros giravam em torno da Terra. Com isso, além de apresentar um modelo mais simples do que o dos gregos, conseguiam melhor ajustamento aos movimentos observados no céu. Em virtude da razoável precisão das previsões feitas com o sistema de Ptolomeu, e além disso com a sua teoria, supondo a Terra no centro do universo, se adaptassem muito bem à filosofia religiosa da Idade Média. Suas ideias perduraram durante praticamente 13 séculos. Entretanto, as sucessivas modificações introduzidas nesse modelo para torná-lo adaptado às observações que foram se acumulando durante este longo período acabaram por tornar o sistema de Ptolomeu também muito complicado,
de uma forma ou de outra, né, foram se sabendo, né, que isso daí estava errado, né, porque precisava de muitos ajustes, né, para colocar isso daí como certo, né. Bom, agora vem um modelo mais certo, né, que é o sistema heliocêntrico de Copérnico. O astrônomo polonês Nicolau Copérnico, no século XVI, apresentou um modelo mais simples para substituir o sistema de Ptolomeu. Sendo um homem de profunda fé religiosa, Copérnico acreditava que o universo deveria ser mais simples, pois Deus não faria um mundo tão complicado quanto o de Ptolomeu. No modelo de Copérnico, o Sol estaria em repouso e os planetas, inclusive a Terra, girariam em torno dele em órbitas circulares. Teoria heliocêntrica. Essa ideia já havia sido proposta por alguns filósofos da Grécia Antiga. Com sua teoria heliocêntrica, Copérnico conseguiu uma descrição dos movimentos dos corpos celestes tão satisfatória quanto aquela obtida através do sistema de Ptolomeu, com as vantagens de ser um modelo bem mais simples do que o geocêntrico. Né? Esse sistema de Copérnico ainda não é certo, né? É melhor que o de Ptolomeu, mas ainda não reflete a realidade, né? Mas já existe sistemas que são bem precisos, né, e que são aproximações muito boas da realidade, como os modelos mais modernos. Entretanto, um sistema em que o Sol era considerado imóvel e a Terra passava a ser um planeta em movimento, como qualquer um dos outros, era fundamentalmente contra a filosofia aristotélica e as convicções religiosas da época. Em virtude disso, Copérnico relutou muito em publicar suas ideias. O livro no qual Copérnico apresentava sua teoria causou grandes polêmicas e terminou sendo colocado na lista de livros proibidos da Igreja. Né? Hoje em dia, nós sabemos que o Sol não está parado. O Sol está em movimento, né? O Sol não está parado. O modelo de Copérnico assumiu o Sol parado e a Terra e os outros planetas girando em torno do Sol. Mas hoje nós sabemos que o Sol está em movimento e a Terra e os planetas vão atrás dele, né? Aí você me pergunta, o Sol está em movimento em relação a quê? Nós vivemos numa galáxia chamada Via Láctea. E o Sol, ele orbita o centro da Via Láctea. Então, o Sol está em movimento em movimento de órbita em relação ao centro da Via Láctea. E os planetas, né, Júpiter, Terra, Vênus, Marte, estão indo atrás do Sol. O Sol vai na frente, liderando o grupo, e os planetas vão atrás dele. Esse é o modelo mais atual da ciência. Vamos falar agora das leis de Kepler. Kepler e as observações de Tycho Brahe. Alguns anos após a morte de Copérnico, o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe começou a desenvolver um importante trabalho no sentido de obter medidas mais precisas das posições dos corpos celestes. Em seu observatório, muito bem equipado para a época, Tycho Brahe realizou, durante cerca de 20 anos, rigorosas observações dos movimentos planetários, verificando que o sistema de Copérnico não se adaptava satisfatoriamente a essas observações. Então veja a dedicação do cientista, né? Ele ficou 20 anos realizando essas observações. Os dados colhidos por Tycho, cuidadosamente tabelados, constituíram a base do trabalho que foi desenvolvido após a sua morte por seu discípulo,
o astrônomo alemão Johannes Kepler. Então, essa dupla aí, né, de professor e aluno, Tycho Brahe e Johannes Kepler, revolucionou a astronomia com as suas previsões mais precisas. Entusiasmado pela simplicidade do sistema de Copérnico, Kepler acreditava que seria possível realizar alguma correção neste modelo, de modo a torná-lo mais ajustado aos movimentos dos corpos celestes realmente observados. Desenvolveu seu trabalho analisando cuidadosamente, com grande habilidade matemática, durante cerca de 17 anos, a grande quantidade de dados coletados por Tycho Brahe. O trabalho de Kepler foi coroado de êxito, tendo conseguido descobrir as 3 leis sobre o movimento dos planetas que deram origem ao nascimento da mecânica celeste. Apresentaremos a seguir as 3 leis de Kepler. São muito importantes, né? Para quem gosta, né? Para quem gosta da dinâmica dos corpos celestes, né? As 3 leis de Kepler são muito importantes. Vamos à primeira lei de Kepler. A correção do sistema de Copérnico, procurada por Kepler, é expressada através da sua primeira lei. Seus estudos o levaram a concluir que realmente os planetas se movem em torno do Sol, mas suas órbitas são elípticas e não circulares, como supunha Copérnico. Então, aí o primeiro avanço do Kepler em relação ao Copérnico é que o Copérnico afirmara que as órbitas eram esféricas, mas o Kepler observou que não era, que eram elípticas, né? Uma coisa sensacional, né? Sensacional para quem admira a ciência, ver que onde chega o gênio humano, né? Como que daqui da Terra, com um telescópio bem rudimentar, como que você consegue observar que as órbitas eram elípticas e não circulares? Então foi um feito muito grande conquistado por esses cientistas. Além disso, Kepler verificou que o Sol está situado em um dos focos da elipse. Então temos assim, segundo a figura 6-2, né, a órbita de um planeta em torno do Sol é uma elipse. O Sol está situado em um dos focos da elipse. Primeira lei de Kepler: qualquer planeta gira em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica, da qual o Sol ocupa um dos focos. Devemos salientar que a órbita de um planeta não é uma elipse tão elongada como sugere a figura 6-2. Na realidade, as órbitas pouco diferem de uma circunferência e é realmente impressionante como as medidas de Tycho puderam ser tão precisas que possibilitaram o gênio Kepler descobrir que as órbitas são elipses. Né? Na verdade, né, o modelo mais científico, mais preciso, diz que, na verdade, não são elipses, são espirais. A Terra e os outros planetas orbitam em espiral em torno do Sol, né? O Sol está em movimento, eles vão orbitando em espiral em torno do Sol, né? Vocês já viram aquelas molinhas de criança, né, que antigamente tinha, não sei se criança brinca com isso mais, é uma molinha, né? Aquilo ali é uma espiral. Então o Sol vai na frente e os planetas vão em espiral atrás do Sol. Só que isso não cai no PISME e no Enem. Isso já é gravitação para nível superior. O que cai no PISME e no Enem é que é essa figura aí, uma elipse. Então, para a prova do PISME e para o Enem, você tem que dizer, né, que o Sol está em um dos focos da elipse e a Terra e os planetas orbitam o Sol de maneira elíptica. Agora vamos à segunda lei de Kepler.
Preocupando-se com a velocidade dos planetas, Kepler verificou que eles se movimentam mais rapidamente quando mais próximos ao Sol e mais lentamente quando mais afastados dele. Veja aí na figura 6.3, o planeta desenvolve maior velocidade entre A e B e menor velocidade entre C e D, né? Quanto mais perto do Sol, mais veloz, quanto mais afastado, menos veloz. Enquanto o planeta se desloca de A para B, a reta que une o planeta ao Sol varre a área 1. Ao se deslocar de C para D, este varre a área A2. Então, nós vamos ver aqui que é uma proporcionalidade. Kepler verificou que se o tempo que o planeta gasta para ir de A para B for igual ao tempo necessário para ir de C para D, então as áreas A1 e A2 são iguais, né? Então essa área aqui vai ser igual a essa área aqui, né? A área A1 é igual à área A2. Se o tempo, você estabelecer um tempo igual. Então, a segunda lei de Kepler é que a reta que une um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Então, isso aqui é o que ele concluiu. Aí temos aí uma biografia resumida do Kepler. Não é necessário saber isso, é necessário saber só os conceitos. Agora vamos à terceira lei de Kepler. Continuando os estudos das tabelas de Tycho, Kepler procurou estabelecer relações entre os períodos de revolução dos planetas e os raios de suas órbitas. Para simplificar esse estudo, as órbitas dos planetas são supostas circulares, né? Após cerca de 10 anos de tentativa, Kepler descobriu uma relação que é sintetizada pela terceira lei. Então aqui temos a tabela, né, os planetas aqui, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Aqui temos o período de revolução, né, quer dizer o ano do planeta, né? Você vê que o ano da Terra tem ano 1, né? Para nós o ano da Terra é 1. Aí você tem os anos menores, né, como Mercúrio demora muito tempo para fazer uma volta, né? Quer dizer, o ano de Mercúrio é menor. Aí você tem o Plutão aqui, que tem o período dele é grande, né? Quer dizer, então, que o ano de Plutão é bem maior do que o ano da Terra. Aí temos raio da órbita, né? Tudo em comparação com a Terra. Ó, a Terra, tudo para a Terra é 1, e você vai comparando, né, os outros planetas com a Terra. Aí, o que você conclui com isso? Para melhor entender esta lei, analisemos a tabela, né? Na primeira coluna, vemos que o período da revolução dos planetas em torno do Sol são bastante diferentes uns dos outros. O mesmo acontece com os raios de suas órbitas, distâncias dos planetas ao Sol, apresentados na segunda coluna da tabela. Entretanto, pela terceira coluna, percebemos que, se elevarmos à segunda potência o período de revolução de cada planeta e dividirmos pelo cubo do raio de sua órbita, terá o mesmo valor para qualquer planeta, né? Então aí está meio aproximado, mas vamos supor que aqui tudo é 1. Tem esses números aqui, vamos supor que tudo é 1. Então, nós chegamos a esse resultado aqui, este resultado que é o conteúdo da terceira lei de Kepler, pode ser expressado ou expresso matematicamente por T ao quadrado dividido por R ao cubo é igual a K, onde K é uma constante para todos os planetas. Desta relação, tiramos que T ao quadrado é igual a K R ao cubo. Então, de forma resumida, nós temos a terceira lei de Kepler. Os quadrados dos períodos de revolução dos planetas são proporcionais aos cubos dos raios de suas órbitas.
Então você faz isso para qualquer planeta e você atinge esse resultado aqui. O período de revolução, ou seja, o ano do planeta ao quadrado dividido pelo raio de sua órbita ao cubo é igual a uma constante, e essa constante é igual para todos os planetas. Mais uma vez, de forma resumida, entendendo a fórmula, o ano do planeta ao quadrado, né, o período de revolução do planeta ao quadrado, dividido pelo seu raio, né, o raio de sua órbita ao cubo, é igual a K, que é uma constante que vale para todos os planetas. Aqui, para encontrar esse R aqui, nós assumimos que seria uma circunferência à órbita e não uma elipse. Com o trabalho de Kepler, as leis básicas do movimento dos planetas haviam sido descobertas e as bases da mecânica celeste estavam lançadas. Entretanto, o que Kepler fez foi descrever este movimento sem se preocupar com suas causas. Em outras palavras, a lei de Kepler constitui a cinemática do movimento planetário. Na seção seguinte, veremos como, alguns anos mais tarde, Newton, baseado nos trabalhos de Kepler, desenvolveu a dinâmica dos movimentos dos planetas e descobriu uma das leis fundamentais da natureza, a lei da gravitação universal. Ok, pessoal? Essa vai ser a aula de hoje. Espero que tenham entendido tudo. Além de acompanhar a minha leitura e o meu debate, leiam vocês mesmos e tentem fazer esses exercícios aqui. Ok, pessoal? Tchau!